Olá, seja bem-vindo no canal Vou Te Contar. Você irá se surpreender com o que vou te contar agora. O relâmpago fascina os humanos desde o início dos tempos. Atacando ao acaso, iniciando incêndios e aparecendo do nada, alguns pensaram que deve ter uma origem divina. Era Zeus empunhando seus raios ou Thor golpeando com seu martelo, as notícias divergiram, mas podemos dizer com certeza que ainda hoje é um espetáculo hipnotizante. Aqui estão alguns fatos sobre raios que podem ser mais do que arrepiantes. Não é verdade que os relâmpagos sempre ocorrem sem aviso. Em 1975, os irmãos MC Kilkin estavam escalando o Morro Rock na Califórnia. Eles aprenderam o topo da colina quando de repente começou a chover. Mas eles não saíram do site com rapidez suficiente. Momentos depois, um raio caiu. Michael e seu irmão, Shane, foram jogados no chão. Outros próximos tiveram menos sorte e um homem foi morto. Os irmãos saíram em grande parte ilesos com os eventos daquele dia, mas eles ainda estão compreensivelmente cautelosos em uma tempestade. Outra pessoa atingida pelo raio que atingiu os MC Kilkins processou o governo dos Estados Unidos por fornecer advertência insuficiente sobre os raios. O processo foi arquivado. O clarão de um raio não é o único fenômeno colorido que uma tempestade pode produzir. Às vezes, bem acima das nuvens que estão lançando raios para baixo, grandes chamas vermelhas chamadas sprites podem ser vistas projetando-se na atmosfera. Eles podem atingir alturas de quase 97 milhas, 60 milhas. Às vezes chamados de relâmpagos da atmosfera superior, os sprites são, na verdade, bem diferentes dos relâmpagos. Enquanto os relâmpagos criam temperaturas incrivelmente altas que são uma fonte de sua luz, os sprites são um efeito frio. A luz criada por eles parece ser semelhante à localização por um tubo fluore. A ciência exata dos sprites não é totalmente compreendida. Há muito tempo, sabe-se que ocorrem relâmpagos em planetas com atmosferas, exceto a Terra. Os sinais de rádio registrados por raios foram captados por sondas enquanto orbitavam Júpiter e Saturno. Existem algumas evidências de que raios também podem acontecer em Vênus. Foi apenas em 2009, no entanto, que a NASA captou suas primeiras imagens de relâmpagos em Saturno. Sonda espacial Cassini avistou uma tempestade vista no planeta que durou vários meses. Durante esse tempo, ele detectou os claros flashes de luz de um relâmpago e como enviado de rádio associado que confirmaram o que eram. Usando essas informações, a NASA foi capaz de criar um vídeo da tempestade e até mesmo o que poderia ter soado com base na atmosfera de Saturno. O relâmpago costuma ser considerado um ato de Deus. Quando a estrela dos Beatles, John Lennon, brincou que a banda era mais popular do que Jesus, deve ter parecido óbvio que Deus estaria contra eles. A piada não foi apreciada por muitos cristãos e logo eclodiram protestos contra o grupo britânico. A estação de rádio KLUA em Longview, Texas, hospedou uma fogueira dos Beatles onde os discos da banda foram queimados. Pelo menos 1.000 pessoas compareceram, com outras milhares dirigindo para assistir à fogueira. Isso trouxe muita publicidade para a estação, e notoriedade, dado o que aconteceu no dia seguinte. Foi atingido por um raio. O raio tirou a estação do ar, destruiu seu equipamento e atingiu o diretor de notícias da estação, Phil Hanson. Provavelmente não as notícias que ele esperava relatar. Hanson havia anteriormente condenado a piada de Lennon como comentários anticristãos que fariam corar os ímpios líderes russos. A estação permaneceu fora do ar por algum tempo, e nenhum membro dos Beatles foi atingido por um raio. O céu noturno do delta do Catatumbo, na Venezuela, não é tão escuro quanto você poderia esperar. À medida que o sol se põe, forma-se uma tempestade elétrica que pode produzir 280 descargas elétricas por hora. Este fenômeno ocorre cerca de 260 noites por ano e é chamado de tempestade eterna. Pela luz que produz, a tempestade também é conhecida como o Farol de Maracaibo, nome do lago sobre o qual ocorre. Em 1841, um observador o descreveu como semelhante a um relâmpago contínuo, e sua posição, localizado quase no meridiano da foz do lago, direciona os navegadores como um farol. A causa exata da tempestade extraordinariamente previsível é desconhecida. Tudo, desde o urânio nas rochas ao redor até a quantidade de metano liberado por pântanos na área, foi sugerido como a causa da tempestade. Trabalhos recentes apontam os ventos na área como a chave para a formação da tempestade. Em 2010, a tempestade desapareceu por 2 meses, aparentemente devido a uma seca na região. Mas, desde então, a tempestade voltou ao seu lugar normal.
Trovões e relâmpagos são geralmente associados à chuva. Mas as tempestades não são as únicas ocasiões em que você pode ouvir o estrondo de um trovão e ver o clarão de um relâmpago. A neve que cai suavemente pode tornar o trovão ainda mais surpreendente. Em uma tempestade típica, o trovão pode viajar grandes distâncias e ainda ser ouvido. Mas a neve na neve abafa o som do trovão. Como resultado, apenas os indivíduos em um raio de 1,6 a 3,2 km ouvem o trovão. Embora a neve trovoada seja um evento relativamente raro, é mais comum perto dos grandes lagos na América do Norte. Uma tempestade de neve se forma quando o ar quente próximo ao solo começa a subir. À medida que o ar quente esfrega contra o ar congelante no alto da atmosfera, ele cria uma carga no ar frio que cai. É o ar frio que produz a neve. Como ele está carregando a carga para baixo, as condições tornam-se perfeitas para que o raio caia. Um raio atingiu aviões um número desconcertante de vezes. De acordo com a Federal Aviation Administration, cada avião é atingido, em média, cerca de uma vez por ano. Muitas vezes, isso passa completamente despercebido, mesmo por quem está a bordo, porque a pele de metal do avião conduz o raio. Na véspera do Natal de 1971, um avião não teve tanta sorte. Juliane Koepke estava em um avião sobre o Amazonas quando a nave entrou em uma nuvem de tempestade. Atingidos pela turbulência e com relâmpagos ao redor deles, os passageiros ficaram apavorados. Juliane, então com 17 anos, segurou a mão da mãe. Sua mãe disse calmamente: "Isso é o fim, está tudo acabado." Depois de ser atingido por um raio, o avião entrou em queda livre. A próxima coisa que ela soube foi que Juliane estava caindo no ar. Ainda presa ao assento, ela despencou 3,2 quilômetros até o solo. Surpreendentemente, ela só teve uma clavícula quebrada e alguns outros ferimentos. Encontrando-se sozinha, ela teve que sair da selva sem nada para comer, exceto doces retirados dos destroços. Juliane foi a única sobrevivente do acidente quando foi encontrada por moradores 11 dias depois que seu avião foi atingido por um raio. As estátuas de Jesus podem ser encontradas na maioria das igrejas. Mas na Solid Rock Church em Ohio, a estátua estava um pouco fora do normal. Com aproximadamente 19 metros, 62 pés, de altura, a estátua foi apelidada de Touchdown Jesus pelos habitantes locais devido à forma como levantava os braços como um árbitro de futebol. Certamente, tal objeto deveria estar a salvo de quaisquer atos de Deus. Em 2010, a estátua, oficialmente chamada de Rei dos Reis, foi atingida por um raio. A estrutura não era tão sólida quanto parecia. Criada em fibra de vidro e plástico sobre uma estrutura de metal, a estátua pegou fogo ao ser atingida. O Rei dos Reis foi destruído. Um pastor da igreja falou sobre o quanto a estátua significava para os fiéis. Ele declarou que seria reconstruído, ele voltará. Mas, desta vez, vamos tentar algo à prova de fogo. Agora, uma nova estátua chamada Lux Mundi, Luz do Mundo, está no local. Esta estátua ganhou seu próprio apelido pela posição de seus braços. Os habitantes locais chamam isso de Abrace-me Jesus. O relâmpago de bola não é nada parecido com o relâmpago com o qual a maioria das pessoas está familiarizada. Ao longo dos séculos, houve muitos relatos de bolas luminosas de gás voando pelo céu e, ocasionalmente, invadindo as casas das pessoas. Frequentemente, é visto depois de um relâmpago tradicional. Enquanto o relâmpago dura apenas um momento, o relâmpago pode durar muitos segundos, até minutos. Ele também pode viajar uma grande distância. Mesmo estar dentro de casa não é uma proteção segura, sabe-se que relâmpagos em forma de bola passam por janelas fechadas. 9. A ciência ainda não explicou totalmente essa curiosidade. Por acaso, um vídeo de um raio-bola foi capturado com uma câmera de alta velocidade que permitiu aos cientistas estudar esse fenômeno de perto. Mas ainda não há consenso sobre como ou por que ele se forma. Ben Franklin foi o brinde da Europa quando enviado para lá como embaixador americano. Famoso como estadista e cientista, ele se tornou uma figura da moda. Seu trabalho com eletricidade e seu famoso estudo de relâmpagos fascinaram homens educados e comuns. As pessoas tentaram imitá-lo de maneiras que mesmo um pensador como Franklin não poderia ter previsto. Na década de 1780, em Paris, havia uma moda de proteção portátil contra raios. Dizia-se que as pessoas colocavam para-raios em seus chapéus e guarda-chuvas, para o caso de o raio de Franklin acertá-los. Não foi apenas no século XVIII, no entanto, que as pessoas queriam estar protegidas dos raios. Em 1978, um pedido de patente foi depositado em um para-raios portátil. Essencialmente um longo poste de metal cercado por um isolador, o Portable Lightning Rod foi projetado para atrair o raio de uma pessoa e descer com segurança para o solo.
Ele também veio com um guarda-chuva acoplável para manter o usuário seco enquanto o para-raios era implantado. Não parece ter pegado. Afinal, com que frequência você sai em uma tempestade com raios? No entanto, a patente expirou se você quiser fazer a sua própria. Obrigado por ter assistido o vídeo. Não esqueça seu like e se inscreva no canal acionando o sininho para que você seja notificado de outros vídeos. Até logo!